Bom dia, alunos. Mais uma aula da nossa semana. Uma não, 3. Especificamente, nessas aulas trabalharemos o Barroco, que ocorreu entre os séculos XVI até meados do século XVIII. Sabendo que, após o Renascimento, surge o Barroco, não só na Europa, como também aqui no Brasil. Detalhe: a economia, nesse exato momento, é marcada pelo capitalismo mercantilista. Agora, as terras não são mais posses para que possa ser acúmulo de riquezas. O acúmulo agora está nos metais preciosos. Claro que, no final do século XIV, o que se tinha era praticamente um momento em que a baixa idade média possibilitava que as grandes navegações pelos principais países europeus permanecessem ativas com a conquista de terras. Porém, a partir do século XVI, ainda com a influência do Renascimento, essas questões não mais foram priorizadas porque surge uma nova classe social, a burguesia, os mecenas. Então, aí nesse caso, ao financiamento ou mesmo a questão da impressão, digamos assim. Claro que não em larga escala, como ocorre hoje no século XXI, mas em uma escala proporcional à alfabetização da época, ao letramento da época, marcado ainda pela nobreza e pelo clero. Página 183 do livro de vocês. Iremos iniciar a leitura para que possamos saber como era a sociedade europeia da época, certo? Entre esses séculos, 17 e 18. A igreja barroca, em sua decoração exuberante, com suas cerimônias marcadas pelo caráter de espetáculo, revela a tendência típica das sociedades europeias dos séculos 17 e 18. Depois do impacto da Reforma, a Igreja Católica toma severas medidas para reconquistar seus fiéis. Nesse caso aqui, houve a Reforma Protestante, com o intuito, na verdade, de dar mais liberdade em relação aos dogmas que eram aprisionados e, principalmente, além de serem dogmas construídos pela Igreja Católica, eram dogmas que obrigavam as pessoas, na verdade, a seguir determinadas indicações marcadas pelo padre, digamos assim, era a voz do momento. Um meio eficiente para atingir esse objetivo é transformar o culto num momento sublime, em que a beleza esteja presente sob todas as formas, incentivando a devoção. Por outro lado, os soberanos dos grandes estados nacionais lançam mão dos mesmos recursos para a afirmação do seu poder absoluto. Como representação do poder de Deus, nesse século XVII, no período barroco, há o absolutismo. O absolutismo tem como marca a figura do rei, certo? O rei, na verdade, é aquele que detém o poderio, é aquele que representa Deus na terra. Os reis mantêm seu prestígio incentivando o respeito de seus súditos através do luxo e da pompa, o que lhes confere uma imagem majestosa e sempre digna de homenagens. E a classe aristocrática, desde os nobres da corte aos senhores de terras, acompanha essa ostentação, orientando, por sua vez, o comportamento da burguesia, que, amparada no acúmulo de dinheiro, procura adotar hábitos aristocráticos. Perceba, então, as mudanças sociais que ocorrem entre a aristocracia e a burguesia.
Francis Bacon e a ciência moderna. O filósofo inglês Francis Bacon, 1561 até 1526, que foi o ano que ele morreu, defendia que o método para conhecer e dominar a natureza é o da experimentação, ou seja, a questão empírica. A ciência continua sendo a continuidade da razão, claro, uma visão antropocêntrica que ainda é carregada do Renascimento. Quando chega ao Barroco, essa visão também é trazida, mas agora associada com a fé cristã, certo? A fé cristã agora terá uma nova roupagem, não será uma fé marcada, como ocorreu na Idade Média, e nem muito menos terá, como no Renascimento, um homem como centro de tudo, de forma esplendorosa. Pelo contrário, agora a marcação será a fé cristã, com o homem também dando seu suporte, seu apoio diante dela. O conhecimento exige a experiência sensorial. O que quer dizer com isso? Que a experiência dos sentidos farão parte não só da ciência, mas também das questões espirituais, certo? Então, isso precisa estar na concepção das ideias do momento. Ou seja, isso irá marcar a questão da religiosidade, mas também irá preponderar, de uma certa forma, na literatura. Filosofia e ciência na Idade Moderna. No plano intelectual, o pensamento de Galileu, Descartes e Newton completou o processo iniciado no Renascimento, o estudo físico e matemático da natureza, chamado filosofia natural. Deu passos gigantescos a partir do método indutivo que havia sido definido por Bacon no Novo Organo. Lembrando que essas duas palavras vêm do latim, e o latim também, nesse período, se faz importantíssimo para a Igreja Católica, porque é exuberante, é pomposo, certo? E fazia com que a intelectualidade da época, que era para poucos, certo? Estivesse sempre voltada para a Igreja Católica. Pela observação e experimentação, constatava-se a regularidade dos fenômenos. Havia ordem no universo. Esta ordem natural, estruturada como sistema, tinha leis que poderiam ser descobertas através de procedimentos metodológicos adequados. No entanto, a Península Ibérica continuou refratária às novas correntes filosóficas. Pense aí na Península Ibérica como Espanha, Portugal, Holanda, Itália, certo? Os trabalhos de Galileu e Harvey, de Bacon, Descartes, Grotius e Hobbes, todos concluídos na primeira metade do seiscentismo, não conseguiram modificar a rotina da Companhia de Jesus. Isso, mesmo com a questão da razão como corrente filosófica que predomina no Renascimento, essa corrente é passada também durante o período do Barroco. Só que ela não é decisiva diante dos trabalhos que se asseguram do século XVI a meados do século XVIII, porque além dessa questão da razão, tem também a questão da fé. E é essa fé que dará uma nova pirâmide social, principalmente em relação aos fiéis, ao rebanho da Igreja Católica, que entra com a Contra-Reforma, certo? Marcada pela Companhia de Jesus. Ou seja, agora vamos evangelizar de uma outra forma, em que os sermões estarão mais próximos dos fiéis da Igreja Católica, sem estar aquele empecilho que possa separar esses fiéis de Deus. Continuou a ensinar o latim decorado e a desprezar o grego e as línguas vivas, inclusive a portuguesa, as histórias, universal e pátria nos estudos menores, e a repelir
a matemática, a física experimental e a anatomia nos superiores, Carlos Ranzini, Hipólito da Costa e o Correio Brasiliense. A sociedade rural no Brasil do século XVII. A obra literária está muito ligada ao tipo de vida social a que pertencem os que a produzem, assim como os que a consomem. Percebam que a obra literária estará ligada ao tipo de vida social que tem nesse exato momento, a que pertencem os que a produzem. Quem é que a produz? A burguesia e os mecenas. Não basta haver escritores, é preciso que também haja os que leem e reconhecem na literatura alguma função e importância em suas vidas, no Brasil do século XVII. Pouquíssimos, hein, gente? Já que neste momento apenas alguns leitores tinham esse prestígio de saber ler. A vida social era por demais acanhada para suportar uma literatura rica ou criar condições concretas para o desenvolvimento das atividades literárias. Nessa época, a base social da vida brasileira estava nos engenhos, ou nas grandes propriedades rurais e fazendas, onde se plantava a cana-de-açúcar, o tabaco ou o algodão. A vida era predominantemente rural. Então, nesse período, assim, de pompa, o que eu posso dizer em relação ao Recôncavo Baiano, por Santo Amaro da Purificação, Cachoeira, enfim, tinha como processo de economia e produção a cana-de-açúcar. Além da cana-de-açúcar, o algodão, que também terá como princípio o tabaco, certo? O grande proprietário rural, na figura do pai e senhor, estendia seu domínio e autoridade sobre o conjunto de seus familiares e homens livres, que precisavam, de certa forma, submeter-se a ele, muitas vezes decidindo sobre seus destinos, sobre os escravos. Então, o seu mando era absoluto. Ou seja, ainda existiam senhores feudais nesse período aqui no Brasil, diferente da Europa. Certo? A Europa estava em um outro momento histórico em que se diferenciava do Brasil. Afinal de contas, o escravo ainda era um produto, um objeto de consumo, mas principalmente de matéria, já que o escravo, praticamente para o senhor feudal, não possuía alma. Com esse tipo de relações e a vida rústica do campo, sobrava pouco espaço para a literatura, e menos ainda para alguém se dedicar a ela. Alcântara Machado, que procurou reconstruir a vida social na capitania de São Vicente nos séculos XVI e XVII, através dos testamentos que deixaram os homens da época, observou neles uma série de fatos importantes para pensarmos a vida cultural de então. Isso, Alcântara Machado. Lembre-se que alguns escritores do momento aqui no Brasil eram filhos de senhores de terra, aqueles que chegaram de Portugal, certo? Aqueles que chegaram de Portugal e tiveram a possibilidade de ter uma vida social mais mediana, certo? Que geralmente saíam daqui do Brasil para estudar na Europa. E de lá traziam as novidades tão marcadas pela literatura, mas também pelo contexto de liberdade, igualdade, fraternidade, que também já começa a ser marcado na Revolução Francesa. O pouco de educação que se podia alcançar nos colégios jesuítas ou através de professores contratados e mal pagos era restrito aos meninos, a quem se ensinava a ler, escrever e contar. O latim ficava apenas para aqueles que fossem dedicar a vida eclesiástica. Às meninas ensinava-se a coser, lavar, fazer renda,
Ou seja, o processo do machismo já começa aqui no Brasil, tão latente durante esse período, porque mulher não foi feita para estudar, mulher foi feita para cozer, cozinhar, lavar, passar e deixar com que os seus maridos se saciassem diante dos luxos que eram feitos por ela, não é? Dar um bom conforto ao marido diante dessas delicadezas, digamos assim, femininas, mas também servis que a mulher até hoje pena diante delas. Era restrito às meninas, já falei, não foi isso? Pronto. As meninas ensinavam-se a cozer, lavar, fazer renda. Eram raras as mulheres que sabiam ler e escrever, sendo a maior parte dos testamentos delas assinados por outrem a pedimento da outorgante, por ser mulher e não saber ler. Ou seja, essa função do saber ler e até mesmo do escrever era repassada para os homens, certo? Eles que detinham poder de escolha em relação às mulheres. As mulheres até o momento não eram pessoas cidadãs que poderiam fazer de forma libertária as suas escolhas. Os poucos livros de particulares deixados aos herdeiros eram, na maioria, devocionários, certo? E de literatura religiosa. Eram raros os livros de literatura profana, didáticos ou jurídicos, sendo mencionados apenas alguns. E o autor fez questão de notar nenhum exemplar dos Lusíadas, que é o livro de Camões, não é isso? Justamente que narra de forma épica e glamurosa as conquistas de Portugal. Práticas literárias na capital da colônia. Foi na vida urbana de Salvador, com sua diversidade de contatos e multiplicidade de relações, que mais se desenvolveram as práticas literárias no Brasil do século XVII. Ao contrário de hoje, a literatura nessa época fazia parte da vida de todos os dias, fosse no âmbito da vida profana ou no da sagrada. Faziam-se poesia, trovas, glossas, romances em versos, desafios, encômios, versos maledicentes, trocavam-se cartas, pregavam-se sermões nas igrejas que se erguiam em cada freguesia. Tudo isso a propósito de tudo e de todos, por um simples aniversário, pela morte de uma grande autoridade, para a detração de uma escrava ou de um governador. Mas,